Olá, queridos alunos, queridas alunas, estamos aqui novamente, eu e o professor Dão, desta vez para tratar de um assunto que é bastante conhecido, reforma tributária. Considerando, não é, a gente considera sempre que um dos objetivos deste curso, ou este curso sempre trouxe ao longo de todas as edições, algum tema da atualidade. E dessa vez, então, nós vamos falar de reforma tributária. E se existe uma coisa que tranquilamente todo mundo já viu, já ouviu falar, já leu em algum lugar, é sobre a tal da reforma tributária. Imaginem agora que nós estamos vivendo esse momento em que se fala muito em de onde vão sair os recursos, como é que nós vamos fazer os pagamentos, como é que nós vamos comprar medicamentos, como é que nós vamos manter hospitais funcionando, postos de atendimento, enfim. Nesse momento, assim, que é o que mais está se falando, né, que é a questão de arrecadação, e a arrecadação vai cair, a arrecadação e o produto interno bruto, enfim, todas essas coisas que a gente tem ouvido aí falar. E, então, a minha primeira pergunta, Adão, acho que a primeira coisa que a gente tem que tratar é assim, bom, como é que deve ser uma reforma tributária? O que ela deve, em que bases ela deve estar formada? O que a gente deve fazer para conseguir efetivamente fazer andar essa questão da reforma tributária e a gente conseguir caminhar para uma sociedade mais justa, que afinal de contas é isso que a gente vem tratando, ou vinha tratando na primeira aula do curso e que deve ter seguido na segunda aula com a questão dos direitos fundamentais. E agora nós estamos aqui para tratar da reforma tributária. Então eu te pergunto, em que bases ela deve estar assentada para que a gente possa caminhar para uma sociedade mais justa e igualitária? Oi, Regina. Olá, pessoal. Que bom estarmos aqui de volta, né? Espero que vocês estejam aproveitando bastante esse curso. Realmente esta questão da reforma tributária, ou vamos imaginar assim, qual é o tema, um dos temas mais consensuais que tem nos últimos anos. Talvez seja a consensualidade mais antiga que a gente tem, é a necessidade de uma reforma tributária, né? Sempre, tudo que é governo que entra, governo que sai, governo que surge, enfim, candidatos, todo mundo fala da necessidade de fazer uma reforma tributária. O que não se tem consenso, de fato, é qual reforma tributária? Como fazer uma reforma tributária? E para que fazer uma reforma tributária? São as questões que a gente precisa responder e precisa tentar responder ao longo de um curso, né, de uma proposta de curso de extensão de educação fiscal. A gente precisa levar em consideração muitos aspectos, muitas questões a respeito desse assunto, e eu queria já, antes de iniciar essa matéria, essa disciplina, eu queria chamar a atenção para um aspecto. Nós estamos tratando de reformas tributárias agora, antes de entrarmos em aulas que tratam exclusivamente sobre os tributos. Então, levem em conta isso. Nós vamos falar dos tributos agora, mas esses tributos vocês vão aprofundar depois. Tributo sobre renda, tributo sobre consumo, tributo sobre patrimônio. Vocês vão ter estas aulas. Então, agora nós vamos continuar ainda falando de uma forma mais ampla, para que quando vocês cheguem lá nas aulas dos tributos, vocês saibam que existem projetos para modificar estas e estas outras coisas. Tá certo? Então, levem isso em conta. Bom, nós vamos aqui... Primeira questão aqui, só para a gente ilustrar o início da nossa fala, é uma frase do Cazuza, né, que todos vocês conhecem, a maioria, ou pelo menos quem é da nossa idade conhece, né? Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga para a gente ficar assim. Quando a gente fala de sistema tributário, é mais ou menos isso, né? O Brasil, qual é a cara que tem o Brasil? Para que tenha uma determinada cara, uma determinada forma, é preciso que alguém pague por isso. E aí a pergunta ela é muito sugestiva. Quem é que paga para a gente ser assim? E uma outra pergunta que a gente coloca é quem não paga? Né? Tentando entender, a gente já viu lá na nossa primeira aula que o nosso sistema tributário é regressivo, que o nosso sistema tributário cobra mais tributos dos mais pobres do que dos mais ricos, proporcionalmente à renda de cada um. Né? Que o nosso sistema tributário aprofunda desigualdades. Tudo isso a gente viu lá, de forma também muito ampla, muito sem entrar nos detalhes do sistema tributário, como é que ele funciona e como é que ele opera dessa forma.
mas a gente precisa, para pensar em reformas tributárias e analisar as reformas que estão em andamento, ter esses conceitos gerais. A gente não precisa ser profundamente conhecedores, especialistas em tributos, para entender as reformas tributárias. Por isso que esse assunto vem antes dos outros. A gente não precisa dominar conhecimentos sobre direito tributário para saber como é que as reformas tributárias estão se movimentando no Congresso Nacional. Que tipo de disputa estão sendo feita no Congresso Nacional em torno da reforma tributária. Tá certo? Por isso que, propositadamente, a gente coloca esse tema no início para mostrar para todo mundo que não é um tema que exige profundos conhecimentos. A gente tem que se inteirar disso e atuar em cima das propostas de reforma tributária, porque elas mudam completamente a vida de todo mundo. E aí tem umas perguntas, né? Apesar de ser um consenso, existem perguntas que têm muitas respostas distintas. Qual estado que as reformas projetam? Quando a gente olha um projeto de reforma tributária, a gente tem que ter sempre esta indagação. Que tipo de estado ele está querendo construir? Aquele que propôs aquela reforma. Qual o objetivo central da reforma? É importante a gente perceber que por trás de uma proposta de reforma ou de modificação de norma tributária, existe um objetivo. E a gente precisa ter claro que esse objetivo pode nos contemplar ou não, temos que avaliar isso. Quem são os atores na disputa? Isso é muito importante, porque dependendo de quem está disputando a reforma tributária, a gente já tem uma ideia de quais os interesses que estão sendo defendidos. Tá certo? Será que todos os interesses estão na disputa, nas discussões de reforma tributária, ou são apenas alguns dos interesses da sociedade que estão sendo disputados? E quem serão os beneficiados? Quem será o beneficiado? Quando a gente diz quem será o beneficiado, a gente também está dizendo quem será o prejudicado. Né? Tá certo que a arte de discussão tributária é exatamente esta, é saber quem vai pagar a conta do Estado que a gente está construindo. Tá certo? Bom, tem uma questão que a gente precisa discutir. A gente já falou na primeira aula que a carga tributária brasileira não é mais alta do mundo, que do ponto de vista de capacidade para políticas públicas que a nossa carga tributária fornece ao Estado brasileiro, essa capacidade é pequena, considerada as capacidades que as cargas tributárias de outros países proporcionam. Várias coisas a gente verificou. Tem uma questão que eu acho que é importante que a gente leve em conta. O tamanho da carga tributária, ele tem uma relação assim muito direta com o IDH. Países com cargas tributárias mais elevadas, eles têm IDHs melhores. O que significa dizer que disponibilidade de recursos nas mãos do Estado tendem a melhorar a qualidade de vida das pessoas. É uma tendência. É uma tendência. Por isso que a gente, ao discutir reforma tributária, a gente tem que discutir também essa questão. A reforma tributária tem que tratar de limites para a carga tributária, tem que estabelecer objetivos de redução de carga tributária, tem que estabelecer objetivo de aumento de carga tributária. Qual é que é o objetivo de uma reforma tributária? Ou ela tem que apenas trabalhar no sentido de melhor equalizar, né, os tributos em relação à sociedade, em relação às pessoas? Como é que o Brasil financia as suas políticas públicas? O Brasil financia mais ou menos assim. 18% sai da renda, o vermelhinho. Tributos sobre renda representam 18%. Tributos sobre patrimônio representam 4,7%. Tributos sobre consumo representam quase 50%. Claro que isso aqui são contas muito gerais, elas não são contas específicas. Quando a gente começa a afunilar as contas e identificando vários tributos, a gente vai ver que tem tributos que são classificados aqui como de renda e que, na verdade, eles deveriam ser classificados como sobre o consumo. Vocês vão ver lá depois, quando a gente falar de imposto de renda. Vocês vão ver que tem tributos que, embora sejam cobrados sobre lucro, o lucro é apenas um percentual do faturamento. Logo, esse tributo, ele é um tributo sobre consumo também.
E 27% dos tributos são outros, são as contribuições sociais. É assim que o Brasil financia as políticas públicas. Como é que a OCDE financia as políticas públicas? Financia assim, 34% de tudo que eles arrecadam é da renda, 5,76% do patrimônio, sobre o consumo é 32%, o Brasil é bem mais sobre o consumo, e outros é 26%, que é mais ou menos equilibrado como o Brasil. Nós temos o volume de contribuições sobre folha, contribuições sociais, nós temos mais ou menos o mesmo peso que tem os países da Europa. O que a gente tem distorcido em relação aos países da OCDE é a renda e o consumo, né? 34 para 18 e 32 para 49. Então, isso aí realmente nos coloca numa situação diferenciada em relação ao OCDE. E são coisas que a gente tem que levar em conta quando a gente está analisando as propostas de reforma tributária. As propostas de reforma tributária vão fazer o quê com essa distribuição do bolo tributário? Vai ficar a mesma coisa em relação à renda, patrimônio e consumo? Ou seja, a gente vai ficar na mesma distância que estamos dos países da OCDE? Nós vamos ampliar essa distância de diferenciação entre as cargas ou vamos nos aproximar em relação à configuração da forma como se tributa naqueles países europeus? Quando a gente não trata a média da OCDE, mas trata com valores específicos de algum país, Reino Unido, por exemplo, a gente vê que Reino Unido, 35,9% é sobre renda. E olha a Dinamarca, 63% é sobre renda. Tá certo? A gente vê que há uma diferença muito grande da forma de tributar no Brasil com a forma de tributar nestes outros países que estão lá naqueles estados que a gente está falando aqui. Como financiar? Como financiar o país, como financiar as políticas públicas? Aqui nós temos as médias, que é mais ou menos aquele quadro que a gente apresentou lá, tá certo? As médias. Agora desdobrando médias de renda da pessoa física e renda da pessoa jurídica e a renda total. E a gente percebe claramente que na renda da pessoa física, o Brasil, que tem apenas 7,74%, né, que representa da arrecadação total, que sai da renda da pessoa física, quando a gente compara com a média da OCDE, 24%. Ou seja, a gente está realmente, a nossa tributação da renda parece ser o que mais nos afasta da média da OCDE ou de como a OCDE tributa, né, a sociedade para fins de promover as políticas públicas. Esse dado aqui, nós comentamos na primeira aula, mas a gente não apresentou a informação de uma forma assim mais gráfica. Isso aqui é um estudo da CEPAL, de 2015. E esse estudo demonstra, esses picos aqui é o seguinte, eu não sei se vocês estão lembrados, quando a gente falou de desigualdade, a gente mostrou aquele gráfico que mostra a renda original, a renda inicial, depois a renda depois da tributação, até a renda final. E como o Estado atua naquelas rendas em relação à desigualdade, em relação ao volume de renda. Aqui é a mesma coisa apresentada de outra forma, apenas em relação, esse ponto bem de cima é a renda original. E esse ponto bem de baixo é a renda depois da ação do Estado. Isso aqui não é volume de renda, é a desigualdade. Isso aqui é índice de Gini. Lembra que o índice de Gini, quanto mais perto de 1, mais desigual, mais concentrada a renda. Quanto mais perto de 0, menos desigual, mais distribuída a renda. Então, quer dizer, esse pontinho azul aqui final, quanto mais para baixo ele estiver nesse gráfico, menos desigual é o país. Quanto mais para cima, mais concentrada é a renda, mais desigual é o país. Vamos pegar apenas um dado da OCDE. A desigualdade original da OCDE, ela começa em 0,47. Esse 0,47, depois que o Estado atua cobrando tributos e gastando, cobrando tributos de um lado, gastando de outro lado, o Estado faz com que a desigualdade caia de 0,47 para 0,24. Vejam que o papel do Estado na redução das desigualdades
É bastante expressivo na OCDE. Na União Europeia também sai de 0,49 e chega em 0,23. Ele cai mais ainda. O que acontece na América Latina como um todo? A América Latina como um todo, o papel do Estado reduz muito pouco a desigualdade. Tá certo? Reduz muito pouco. O país que mais reduz é o Brasil. Mas o Brasil começa em uma desigualdade maior que os outros. A desigualdade original de renda no Brasil está mais alta. Está lá perto do 0,60. Mas a ação do Estado promove uma redução de desigualdade bastante expressiva no Brasil. Só que não pela via da arrecadação. Essa desigualdade aqui é reduzida apenas pelo gasto. Apenas pelo gasto. E nós só conseguimos reduzir a desigualdade mais que os outros países porque nós temos uma carga tributária maior que eles. Só por isso que a gente consegue gastar mais em políticas públicas. Diferentemente, por exemplo, do Paraguai, que tem uma arrecadação muito baixa e parte de uma desigualdade aqui consegue só pouquinho aqui para baixo. Isso aqui é para a gente entender que o papel do Estado é central na redução das desigualdades. Se a gente pegar União Europeia 0,49, Brasil 0,55, não está muito longe a desigualdade original de renda. Mas a final está. A desigualdade original não está muito longe, mas a desigualdade final, nós ficamos aqui em 0,42, 0,43 e a União Europeia vai para 0,23. Quer dizer, a ação final do Estado promove mais redução de desigualdades na Europa do que promove no Brasil. E isso se dá muito, em grande medida, pelo fato de que nós temos um sistema tributário muito regressivo. Quando a gente analisa as políticas públicas, isso aqui foi um trabalho feito pelo Castro, o Fábio Castro, em 2018, ele mostra que tem gastos públicos que têm uma maior propensão para reduzir o índice de Gini e para ampliar a variação do PIB. Seria potencializar a atividade econômica. E tem gastos que têm menor propensão para reduzir a variação do PIB, ou seja, para reduzir o PIB e para ampliar a variação do PIB. Quer dizer, estes gastos aqui, ó, juros sobre dívida pública, esses gastos ampliam, eles estão nesse quadrante, eles ampliam o índice de Gini, eles aumentam a desigualdade. E estão no quadrante de baixo aqui de variação do PIB, eles promovem muito pouco a elevação do PIB. Agora, o outro extremo, quando a gente pega gastos com saúde, com educação, com Bolsa Família, benefício de prestação continuada, com regime geral de previdência, estes gastos ficam todos nesse quadrante aqui. São gastos que promovem redução de desigualdades, mas, ao mesmo tempo, eles são gastos economicamente adequados, porque eles ampliam o PIB em valores maiores que 1. O que quer dizer, para cada R$1 que eu gasto neste quadrante, eu tenho expectativa de aumento do PIB acima de 1. Tá certo? É isso que quer dizer, é isso que está querendo dizer esse gráfico aqui. Aqui nós temos, já entrando nas discussões mais especificamente sobre os tributos, nós temos no Brasil um conjunto de tributos que são considerados tributos de incidência direta, a Regina já falou disso na aula passada, e tributos de incidência indireta, aqueles que vão para o preço dos produtos e aqueles que ficam diretamente no bolso do contribuinte. O que vai para o preço do produto a gente chama de tributo sobre consumo. O peso dos tributos sobre consumo no Brasil é muito alto, o peso dos tributos diretos são muito baixos. Nós tivemos uma queda de arrecadação, e já vimos isso na primeira aula, quando a gente falou lá que houve do período de 1987 até 2015, 2016, nós tivemos um crescimento dos gastos sociais, um crescimento da arrecadação sempre acima dos gastos sociais, e quando chega em 2014 e 2015, começamos a ter déficits primários, o que quer dizer que o gasto permaneceu no mesmo nível de crescimento, mas a arrecadação caiu. Por que ela caiu? Porque nós tivemos este problema aqui, esse é um dos
motivos, claro que tem outros motivos, tivemos ampliação de benefícios fiscais, tivemos aumento de sonegação tributária, tivemos várias coisas, mas o principal motivo pelo qual a arrecadação tributária caiu é que isso aqui, ó, é crescimento do PIB. Cada ano o PIB vem crescendo. Teve um crescimento negativo em 2009, tivemos uma crise em 2009. Depois ele foi aumentando, foi caindo. 2014 ele ficou um crescimento muito pequeno. 2015 ele teve crescimento negativo. 2016 outro crescimento negativo. Em 2 anos nós tivemos 7% de crescimento negativo do PIB. É óbvio que a arrecadação vai cair. Quando a arrecadação cai, nós temos um problema de déficit primário. É importante que a gente tenha claro que este PIB aqui é aquilo que a gente produz. Este PIB é aquilo que a gente produz, é a nossa riqueza. É o nosso lucro, enquanto país é o nosso lucro. Uma parte desse PIB se transforma em salários, uma parte desse PIB se transforma em lucros dos empresários e outra parte desse PIB se transforma em Estado. E Estado aqui, entendam, políticas públicas. Se transforma em saúde, em educação, em segurança, em exército, em justiça, em todas essas coisas que a gente considera como políticas públicas. Então, o PIB nessas 3 divisões, e aqui a gente pode colocar 2 divisões apenas, o que aconteceu a partir de 2003, por exemplo, o PIB ele foi sendo dividido com um percentual, essa linha vermelha aqui é a remuneração de empregados, salários. Principalmente a partir de 2006, que os salários começaram a ter ganho real, a massa salarial começou a aumentar. No mesmo período em que a massa salarial aumenta, a gente tem uma outra massa, que são os lucros, que está diminuindo. O gráfico demonstra claramente isso. E aí depois a gente tem uma diminuição de massa salarial ali durante as crises, depois sobe um pouquinho, e agora com certeza está baixando por causa da crise econômica. E os lucros tendem à medida que a massa salarial reduz, os lucros tendem a subir. Onde é que a gente quer chegar com isso? A gente quer chegar ao seguinte, quando a gente fala em reforma tributária, que a gente está falando em qual é a parcela do PIB que vai ser deslocada para o Estado, a gente também vai falar de que parte do PIB a gente vai deslocar para o Estado. Se vai sair mais daqui, dessa massa salarial, ou se vai sair mais daqui, dessa massa de lucros. Se vai sair mais do patrimônio e da renda, ou se vai sair mais do consumo. Quando a gente pensa isso desta forma, claro que é uma forma simplista e simplificada de ver. No fundo, a gente tem um bolo e vamos dividir este bolo de alguma forma. Como é que a gente vai dividir? É na reforma tributária que a gente vai decidir como vamos dividir esse bolo. Tá certo? A gente não está falando na reforma tributária em como aplicar o recurso. É importantíssima a política de aplicação dos recursos, mas isso vocês vão ver lá nos gastos sociais. Isso é importantíssimo. É um outro campo de disputa. Nós estamos falando do primeiro campo de disputa. Como é que a gente vai, né, financiar essas políticas públicas? Então, Regina? A Regina levantou a mão, ela queria falar. Então, acho que já foi um bom panorama, né? A gente tem uma ideia, né? Não entramos ainda especificamente nas propostas de reforma tributária, vamos fazê-lo agora, mas a gente tem que ter mais ou menos uma ideia, em primeiro lugar, qual é o objetivo, onde é que a gente quer chegar. Nós queremos ser um país com mais bem-estar social, então, evidentemente, que nós temos que procurar experiências que possam também ser aplicadas no nosso país, de forma a gente ter um país também que seja socialmente mais justo, né? E aí, como tu estavas bem dizendo, né, a reforma tributária ela vai tratar de dividir este bolo todo que a gente promove por intermédio da arrecadação. Então, eu te pergunto, né, porque agora mesmo eu recebi uma mensagem desses sites de notícias dizendo que mais de 50% da população brasileira, não é pouca coisa, não é pouca gente, né? Mais de 100 milhões de pessoas tiveram a sua renda diminuída.
Então, de alguma maneira, né, nós vamos precisar suprir essa renda, né? Pelo menos assim a gente espera, enquanto nosso desejo de ter uma nação melhor. Aí eu te pergunto, quais são as reformas que estão tramitando agora no Congresso? O que elas estão dizendo para nós? O que elas têm em comum? Quais são as diferenças? Como é que a gente pode começar a ver especificamente as propostas que estão por aí? Isso, a gente vai, na verdade, pensar... Tem dois quadros aqui que a gente tem que analisar. Esse quadro que a Regina coloca é um quadro, por exemplo, de situação de conjuntural, ou seja, o que nós temos hoje. Estamos numa dificuldade, estamos enfrentando uma grande dificuldade, ou seja, é uma crise dramática que a gente está entrando. Na verdade, estamos vivendo uma crise dramática no campo sanitário e vamos entrar numa crise dramática no campo econômico. Então, esse é um quadro, tá certo? Esse é um quadro. Uma reforma tributária, ela é estrutural. Ela não é conjuntural, ela não resolve um problema de hoje. Ela é estrutural, ela resolve um problema de modelo de Estado, de modelo de país. Então, a gente tem que separar, porque hoje a discussão das reformas tributárias, elas estão contaminadas com o problema conjuntural que estamos vivendo, que esse é o problema de contexto, né? Estamos num contexto de crise cuja solução deveria ser uma solução conjuntural, uma solução para o momento, né? Mas a gente vai ver depois, mais no final, que tem propostas também nesse sentido. Mas, afastando um pouquinho esta questão conjuntural, pensando numa questão estrutural, como é que a gente pensaria um modelo de reforma tributária para o país? Em primeiro lugar, vamos partir do que existe para depois a gente projetar o que a gente imagina que fosse o melhor do ponto de vista de modelo de Estado que a gente gostaria de ver implementado no país. As propostas que existem, que estão em tramitação, isso é a realidade. Tem a PEC 45, a PEC 110, a proposta encaminhada pelo governo recentemente e o Simplifica Já. São 4 propostas que, na verdade, elas todas dialogam, têm a mesma natureza. Todas elas são apoiadas por entidades empresariais, algumas por entidades de serviços, mais por entidades de serviços, outras mais por entidades financeiras, outras mais por entidades industriais, enfim, mas elas têm essa característica, elas são apoiadas por entidades empresariais. Elas têm alguma resistência dos entes federais, entes federativos, de estados e municípios, algumas têm mais, outras têm menos. Qual é que é o propósito, qual é o objetivo, né? Aquela pergunta, qual é o objetivo da reforma? Todas elas têm como objetivo simplificação tributária. Este é o mote. Sempre esta é a ideia força dessas propostas, simplificação, né? Elas propõem neutralidade e propõem eficiência. Neutralidade porque, segundo as pessoas que estão defendendo essas propostas, eles partem da premissa de que o sistema tributário não deve interferir na dinâmica econômica. Que o sistema tributário tem que ser neutro. É uma forma de pensar o sistema tributário. Que ele não deve interferir na decisão dos agentes econômicos na alocação de recursos, tá certo? É mais ou menos nesse sentido que se fala de neutralidade. Ele promove, essas 4 propostas, elas promovem, ou dizem promover o fim da guerra fiscal entre os estados, né? Melhoria no ambiente de negócios, porque de alguma forma simplifica a vida das empresas para cumprirem suas obrigações tributárias e, embora não digam expressamente, elas se pautam em cima de uma lógica de redução de carga tributária. Elas se pautam em cima de uma ideia de que a carga tributária no país é muito alta. Essas são as propostas que a gente chamaria de hegemônicas, é as que estão andando, estão no Congresso. Essas propostas foram inventadas agora? Não, essas propostas são muito antigas. A PEC 45 e a PEC 110, principalmente, que começou antes, que é foi
na verdade, foi promovida pelo deputado Rauli. Essa proposta, ela juntou mais de 20 propostas de reformas tributárias que estavam no Congresso Nacional. Ela fez uma espécie de uma consolidação. E a PEC 45 não. A PEC 45 já foi construída dentro de um centro, de um instituto, que é o CECIF, né? Que construiu uma proposta para viabilizar, para dar mais eficácia ou eficiência à tributação sobre o consumo. Todas elas tratam de tributação sobre o consumo. Isso é importante. Elas não tratam de outro tipo de tributo. Tratam da tributação sobre o consumo. Quando tratam de outros tipos de tributos, tratam de forma residual. O carro-chefe dessas propostas aqui é mexer na tributação sobre consumo. Tem a proposta, ou as propostas que se juntam em cima de uma reforma tributária ampla e estrutural, que é a reforma construída a partir dos movimentos sociais. E aqui nós temos a reforma tributária solidária, que propõe redução das desigualdades sociais, como mote, redistribuição, regulação e capacidade contributiva como formas de implementação, ou seja, de respeitar princípios constitucionais, capacidade contributiva, fortalecimento do financiamento das políticas sociais e o desenvolvimento econômico e social. O que essa proposta aqui talvez seja a única proposta de reforma ampla. Reforma ampla quer dizer, é para mexer na tributação sobre renda, sobre patrimônio, sobre consumo e criação de outros tipos de tributos que não tem ainda, tipo tributos ambientais. Ou seja, essa proposta é uma proposta de reforma estrutural. Estas primeiras aqui são propostas focalizadas num determinado tipo de tributo, que são os tributos indiretos. Então, resumidamente, né, a gente poderia dizer que as propostas têm essas características. A gente vai tratar um pouquinho mais delas. Eu acho que eu pulei um aqui. É esse aqui. As duas propostas, a proposta que saiu do governo, saiu recentemente, ela é um misto dessas duas aqui. Na verdade, ela é um resumo dessas duas, mas só no âmbito federal. Ela não mexe na tributação dos estados e municípios. Essas aqui mexem na tributação dos estados e municípios. Repito, são propostas dedicadas a atuar na tributação sobre consumo, somente naquela fatia sobre consumo. Nenhuma dessas propostas altera a participação da tributação sobre consumo na arrecadação total. Ou seja, ela mantém como está a estrutura do sistema tributário. Elas, na verdade, nos mantêm na mesma distância estrutural do que é a tributação na OCDE. Ficamos igual, ficamos com o mesmo volume de tributação sobre consumo. Ou aumenta a tributação sobre consumo, dependendo do tipo de efeito que vai produzir. A PEC 45, que ela está conhecida como, foi promovida, foi feita, né, pelo grupo do Bernard Api, ela propõe a unificação de IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, e cria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Esses tributos aqui, Imposto sobre Produtos Industrializados, é um tributo federal. PIS e COFINS são duas contribuições que financiam a Seguridade Social. São vinculadas à Seguridade Social. O ICMS, que é o tributo estadual, e o ISS, ou ISSQN, que é um tributo municipal. Todos eles incidem sobre bens e serviços, porque o PIS e COFINS incide sobre faturamento das empresas, o IPI sobre também a venda, o ICMS sobre venda e o ISS sobre venda. Ele junta tudo isso e cria um IBS, tá certo? Imposto sobre Bens e Serviços. A PEC 110, ela é mais ampla, do deputado Rauli. Essa aqui está tramitando no Senado, essa aqui está tramitando na Câmara. Esta aqui junta IPI, faltou um I aqui, ó, o IPI, o IOF, olha o tributo financeiro, o único tributo financeiro que a gente tem, que permite, né, fazer controle de fluxos financeiros. O IOF, o PIS, o PASEP, a COFINS, a CID Combustível, Salário e Educação, o ICMS e o IVA, e o ISS, e cria o IVA. Ele junta 9 tributos num só.
Do ponto de vista de simplificação, atratividade do ponto de vista de simplificação, realmente essa aqui transforma 9 tributos num só. Isso para o empresário é uma coisa muito positiva, né? Muito positiva. Só que se esquecem que cada tributo tem uma função importante. Por exemplo, quando eu digo que PIS e PASEP vão se juntar ao IVA, eu estou retirando 2 fontes vinculadas de financiamento da saúde, da assistência social e da previdência, que é a Seguridade Social, que é aquele pilar do estado de bem-estar. Estou eliminando eles, transformando isso tudo em imposto. E a gente sabe que os impostos são, a Regina falou lá, imposto não pode ser vinculado. O imposto não pode ser vinculado, tá certo? O que pode ser vinculado são as contribuições ou as taxas. Então, eu vou ter que encontrar uma outra forma de suprir o financiamento da Seguridade Social quando eu transformo a contribuição em imposto. A competência deste IBS pela PEC 45 é federal, não é mais dos estados, é federal. Só que ela cria um complicador. Ela diz que para fixar as alíquotas, cada ente pode fixar parcelas das alíquotas. Quer dizer o seguinte, o IBS é federal, terá uma alíquota de 15%. Como ele vai englobar tributos do Estado, o Estado pode dizer, não, a minha parcela eu quero que seja 5%. Então, ele aumenta o 15% para 16 ou 17%. Então, cada Estado, cada município vai poder interferir na alíquota referente ao seu território. Imagine quantas alíquotas diferentes a gente pode ter de IBS. É o que eles chamam de alíquotas singulares. A alíquota do IBS vai depender do destino onde está sendo vendido o produto ou está sendo vendido o serviço. Tá certo? É lá no final que eu vou saber qual é que é a alíquota, porque ela é uma composição de alíquotas federais, alíquotas estaduais e alíquotas municipais. Já no IVA da PEC 110, a competência é estadual. O Estado vai estabelecer e aí vai ter uma repartição, como está juntando tributos federais, né? Vai ter que ter uma repartição da parcela do imposto arrecadado para a União ou para os municípios em função do ISS. As alíquotas, então, são determinadas por cada ente na PEC 45 e são fixadas em lei complementar na PEC 110. Não permite benefícios fiscais no IBS e aqui na PEC 110 permite benefícios fiscais por lei complementar. Válido por todo o território nacional. Tanto uma quanto a outra são legislações que tendem a se uniformizar em todo o território nacional. Tá certo? Porque a tendência é essa. Partilha. Cada ente tem a sua parcela definida na alíquota singular que ele estabelece. Ele interfere na alíquota, aquela parte é dele. É assim que se dá a partilha dos tributos arrecadados. Já no IVA, a partilha se dá em função de regras. Eu vou estabelecer uma regra que divide a arrecadação, já que tem tributo federal, tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais num mesmo tributo. É como o Simples. O Simples tem muitos tributos num só. Então, na Constituição vai ser estabelecida uma regra para repartir esses tributos entre os 3 entes. Seguridade Social, a destinação vinculada a parcelas da subalíquota, quer dizer, quem determina a alíquota pode dizer, a minha alíquota vai ser 50% dela para políticas normais e 50% para fundos da Seguridade. Percebam que esta proposta de simplificação ela é realmente muito complexa, né? Ela tem, em termos de simplificação, ela realmente não é muito simplificadora. Aliás, nenhuma das duas. E aqui a arrecadação vinculada às despesas e aos fundos de acordo com o método fixado na Constituição. Como isso aqui é um imposto, a Constituição vai ter que dizer que tanto por cento daquele imposto deverá ser deslocado para um determinado fundo, que seria o fundo do orçamento da Seguridade, por exemplo. Na Constituição nós temos o orçamento da Seguridade. Eu posso definir na Constituição que tanto por cento dos impostos vão para esse orçamento.
transição de 6 anos na cobrança e de 10 anos na cobrança, na PEC 110, mas uma transição em relação à partilha, porque o que acontece é o seguinte, como esse tributo ele muda a lógica que tem os tributos hoje, o ICMS, o ISQN, tudo está mudando, tem estados que vão perder, tem municípios que vão perder e tem outros que vão ganhar. Então, vai ter que fazer uma distribuição ao longo de um determinado tempo para que os estados que vão perder recebam uma parcela daqueles que vão ganhar. Tá certo? Essa forma de repartir tem um prazo. Ela vai levar 50 anos pela PEC 45 ou vai levar 15 anos pela PEC 110. O imposto seletivo, tanto uma proposta quanto a outra, cria a possibilidade de criar um imposto seletivo, que é um imposto adicional. Além daquele que tem uma alíquota, tem um seletivo. O seletivo, pela PEC 45, ele tem função extrafiscal, que seria como cobrar mais alíquota de um produto que cause dano à saúde, no cigarro, na bebida açucarada, né, na bebida alcoólica. Então, eu aumento a alíquota desses produtos para reduzir o consumo. Já aqui não, a função do tributo seletivo é arrecadatória. Eu coloco uma alíquota maior sobre produtos que as pessoas não possam deixar de consumir, como combustível, por exemplo. Então, eu coloco uma alíquota maior nele, porque aí eu tenho um volume maior de arrecadação naquele tributo. Outros pontos. A PEC 110 apresenta alguns adicionais, a 45 não. Quais são os adicionais? Ela acaba com a contribuição social sobre o lucro. Isso aqui é grave, porque isso aqui é uma outra fonte de financiamento da Seguridade Social que incide sobre lucro das empresas. É uma fonte de financiamento da Seguridade Social de natureza de tributo direto e não de tributo sobre consumo. Ela federaliza o imposto sobre heranças e ela amplia a base do IPVA, colocando, isso aqui é bom, colocando os jatinhos e as lanchas, né, e os iates na base do imposto sobre veículos, né, propriedade de veículos, e promove um fundo, cria um fundo para reduzir a disparidade de receitas per capita, fazer com que estados e municípios tenham mais ou menos o mesmo nível de arrecadação per capita, tá certo? Cria um fundo para fazer esta equalização. Ainda tratando das reformas aqui, para a gente encerrar essa parte aqui, existe agora a proposta do governo, que é a criação de um... Isso é um assunto realmente difícil de assimilar assim numa gravação, numa aula, tá certo? Mas é só para a gente ter uma ideia. Esses assuntos vão voltar ao longo do curso. Não se preocupem, não precisa fixar, né, esse assunto de forma assim, entender cada nuance desse negócio, tá certo? A gente tem que mais ou menos saber as diferenças para poder se posicionar em relação às propostas que estão sendo discutidas. A proposta do governo, ela é um PL, não é PEC, não altera a Constituição e mexe também apenas, neste momento, apenas no tributo sobre consumo. Vejam que o que está andando no Congresso é para mexer na tributação sobre consumo. E não é para reduzir a tributação sobre consumo para melhorar a progressividade do sistema. Todas elas estão no sentido de simplificar a tributação sobre consumo. Apenas isso. Isso é uma reforma tributária? Talvez até a gente nem devesse chamar de reforma tributária. Tá certo? Porque apenas está mexendo em uma característica da tributação e não está alterando a estrutura do sistema tributário. O que faz o governo? Ele propõe unificar o PIS e a COFINS. Somente isso. Junta PIS e COFINS num único tributo sobre o valor adicionado. Esse tributo não vai ser mais sobre... Ele é sobre faturamento, mas ele tem crédito na entrada. Ele funciona quase que nem o ICMS hoje. Lembra que a gente mostrou lá como é que funciona a não cumulatividade? É isso ali, não cumulatividade. Vai ser um CBS, uma contribuição sobre bens e serviços, que não vai ser cumulativa. Vai ter uma alíquota de 12%, igual para todo mundo, 12%, só que eu tenho crédito naquilo que eu paguei na entrada. Vejam qual é o efeito disso aqui. Ele está juntando dois tributos que têm incidência diferente sobre serviços e mercadorias. O que ele vai fazer é aumentar a carga tributária sobre serviços. Tá certo? Porque a alíquota dos serviços é bem menor
do que as alíquotas sobre comércio de bens e comércio de mercadoria, comércio de bens e produtos de forma geral. Nesta primeira fase, então, o que vai acontecer é uma elevação da tributação sobre serviços, tá certo? Que hoje tem alíquota menor, e uma redução de tributação sobre algumas atividades que hoje têm alíquotas de PIS/COFINS mais altas, tá certo? Um outro aspecto desta, e é por este motivo, como é uma alíquota única incidindo sobre todo o comércio, é por isso que se diz que vai incidir também sobre os livros. Atualmente não incide, porque existe uma isenção sobre PIS/COFINS, tá certo? Aqui não vai ter isenção nenhuma, vai incidir direto sobre todo tipo de atividade, e é por isso que se fala e se critica que esse é um tributo que vai acabar onerando também a venda de livros, que hoje não existe tributo na venda de livros. O que o governo promete para o futuro é modificação do imposto de renda, mas reduzindo a alíquota. Tá certo? A gente vem falando ao longo do tempo a necessidade de ampliar a tributação sobre renda. O que está fazendo aqui é uma possibilidade de reduzir a tributação sobre renda. O que o governo propõe ainda é uma alteração da carga tributária, numa segunda fase, prometendo reduzir carga tributária. E o imposto sobre transação em meio eletrônico, uma espécie de uma nova CPMF, e desoneração da folha de pagamento. Tá certo? Isso aqui não foram apresentados ainda, está apenas no discurso apresentado pelo governo de que essas são as próximas fases da reforma proposta pelo Ministério da Economia. E, por fim, é um projeto que não está transformado ainda em projeto de lei nem de PEC, que é o Simplifica Já, que é um movimento que está sendo coordenado por um grupo de pessoas ou entidades ou empresas, ou mesmo entidades de servidores públicos, que estão mais preocupados com os serviços e com a tributação dos municípios. E esse grupo propõe o seguinte: eles propõem transformar o IPI no imposto seletivo federal, com incidência apenas sobre produtos nocivos. Sobre cigarros, sobre bebidas açucaradas, sobre produtos com efeito nocivo ao meio ambiente. Só isso. Acaba com o IPI geral e pega o IPI apenas aquela parte do IPI que ele é seletivo. Unifica PIS e COFINS, como o governo está propondo, unifica PIS e COFINS em cima de uma contribuição de valor agregado. Ele transforma o ICMS numa única legislação nacional, unifica, portanto, 27 legislações, e ele unifica todo o ISS de todos os municípios numa única legislação nacional. O que ele faz é, simplifica mesmo, né? Acabando com um volume enorme de legislações que a gente tem no país de serviços, um volume grande de legislações sobre ICMS, transforma esses dois tributos em tributos de legislação única nacional, de aplicação nacional. Isso realmente traria uma simplificação bastante grande na tributação sobre o consumo. Mas veja, nenhuma dessas propostas até agora modifica aquilo que a gente chama de estrutura do sistema tributário nacional. Eles não alteram a estrutura do sistema, tá certo? Eles ajustam a estrutura atual, o peso atual dos tributos, à situação atual que existe hoje. Né? A situação que a gente está hoje já enfrentando de uma tributação bastante alta sobre consumo, muito baixa sobre renda e patrimônio, mas isso aqui, nada disso é enfrentado nessas propostas que estão tramitando no Congresso Nacional atualmente ou que estão sendo propostas para tramitar nessa área. Então, interessante, enquanto tu estavas falando, eu fiquei aqui me lembrando. Claro que a gente sabe que o sistema tributário brasileiro, ele não é assim um sistema exatamente simples, que ele tem alguns complicadores, né, que nós temos aí um número de tributos que é bastante razoável, mas eu fiquei me lembrando de onde será que surgiu essa coisa de que o sistema tributário atrapalha a vida das empresas, que transforma a vida das empresas no interno que tem que ter, enfim, que tem que ter uma estrutura. Bom,
E então eu fiquei lembrando que das tal de 1.000 e tantas horas que foram calculadas como se fossem as horas necessárias para que pudesse apurar os impostos pagos ou a serem pagos por uma empresa. De um relatório que, inclusive, causou a demissão do economista-chefe do Banco Mundial, porque ele reconheceu que aquele relatório era um erro e ele pediu a demissão, porque, enfim. Então, como a gente estava falando de mitos e coisas que não são tão verdadeiras assim, quando tu vai colocar uma lupa, né, e estudar melhor a coisa, eu me lembrei desse exemplo, que o economista, o nome dele era Paul Homer. Então, ele teve que sair porque o Banco Mundial fez um relatório chamado Doing Business, que não era assim tão business de verdade, né? Exato. E aí, hoje a gente tem, então, esse mantra, assim, de que precisamos simplificar. Evidente que existem coisas que podem ser melhoradas, né? Mas simplificar significa reduzir a alíquota e tirar a fonte de financiamento de seguridade social. Não pode, né? E falando de seguridade social, então vamos tratar da nossa próxima questão, que é a seguinte. Claro, a gente já viu que na nossa Constituição Federal nós temos princípios, e um deles, especialmente, da solidariedade, nós temos do Estado tem que promover uma redução nas desigualdades sociais e regionais. E então eu queria avaliar contigo, temos essas propostas, né, que está a PEC 45, a 110, simplifica já, mas o que eu gostaria agora que a gente tratasse para os nossos alunos e alunas verem também e nos escutarem é sobre o que seria uma reforma tributária que pudesse ser efetivamente solidária. Então, eu queria ver contigo agora para nós abordarmos este ponto. Ótimo, ótimo. Vamos a gente está, na verdade, tentando tentando compreender o que está no contexto, né? Ou seja, o que está no contexto sendo discutido no Congresso Nacional e sendo divulgado pela mídia mais tradicional, são essas propostas que a gente viu. Na verdade, a gente tem 3 ali, né, que seria a PEC 45, a PEC 110, aquele projeto de lei do governo, e todas essas propostas estão mexendo apenas num aspecto do sistema tributário, que é um aspecto que, sim, como tu falaste, interessa a um determinado segmento da sociedade, o segmento das atividades econômicas, que sim, eles têm um custo, né? Claro que aquele relatório Doing Business, né? Aquilo foi um documento muito mal feito. Não podemos negar que efetivamente existe um custo de cumprimento das obrigações. Existem muitas obrigações acessórias que decorrem justamente dessa complexidade de legislações. Uma empresa, imagine uma empresa, por exemplo, que negocie produtos hoje no Brasil com todos os estados brasileiros. Então, essa empresa vai ter que saber como funciona as legislações de 27 estados brasileiros para poder saber quanto que vai ser onerado cada produto dele que é vendido em cada estado. Isso realmente é um complicador. Mas este é o problema central do sistema tributário brasileiro? Essa é a questão. Este é o problema central? Talvez seja o problema central para algumas empresas ou para a maioria das empresas. Mas para a sociedade brasileira, qual seria o problema central? Me parece que o problema central, muito maior, ou o problema muito maior do sistema tributário brasileiro é a regressividade. É o fato dele onerar mais os mais pobres do que ele onera os mais ricos. Mas isso é ruim apenas para as pessoas, para os mais pobres? Não, isso é ruim para a economia. Também para os empresários que acham ou que pensam ou que legitimamente defendem a simplificação do sistema, também para eles enfrentar a regressividade do sistema seria vantajoso. Por quê? Porque se eu desonero o consumo, o que eu desonero de fato é a produção. Então, o investidor que investe na atividade produtiva, na atividade econômica real, concreta, do mundo real, né? Este empresário seria muito beneficiado se a tributação sobre o consumo também se reduzisse. E a redução da tributação sobre o consumo, ela gera uma simplificação natural do sistema.
tá certo? Eu não precisaria construir uma série de artifícios, né, comprometendo outras áreas para simplificar, se a própria redução natural da tributação sobre o consumo pudesse produzir, né, essa simplificação naturalmente. E aí a gente entra, então, naquilo que a Regina chamou a atenção, o que seria quais seriam as características de uma reforma tributária com natureza solidária? Tem um conjunto de entidades, a Anfip e a FENAFISCO coordenaram um estudo que começou a ser feito em 2017, que envolveu muita gente, envolveu mais de 40 pessoas na construção de um projeto que partiu de um diagnóstico, que é um livro que deve estar, inclusive está disponibilizado aqui na nossa plataforma, que é a Reforma Tributária Necessária, Diagnóstico e Premissas, tá certo? E deste livro saiu uma proposta de reforma tributária de natureza solidária. E ela tem por base o seguinte: gerar maior progressividade no sistema, manutenção da seguridade social, ou seja, reconhecer que a seguridade social é algo importante, fortalecimento do pacto federativo, reconhecer sim que os estados e municípios precisam ter fontes, né, sustentáveis de renda e de receitas para fazer frente às políticas públicas, aos direitos, né, os direitos das pessoas, reduzir as desigualdades, portanto, e promover o desenvolvimento nacional. Essas são as premissas de um estudo feito por mais de 40 especialistas e que gerou um projeto que se chama Projeto de Reforma Tributária Solidária. Esse projeto está andando no Congresso? Ainda não, ele é uma emenda, tá certo? Ele é uma emenda, ele já foi internalizado como emenda, mas ele ainda não tem o impacto que está tendo, por exemplo, a PEC 45 e a PEC 110 e a proposta do governo. Qual é a ideia que está por trás deste projeto? A ideia central dele é a renda. É que a experiência internacional demonstra que a fonte renda é a principal fonte para o financiamento do estado de bem-estar. Isso todos os países praticaram, né? No pós-guerra, inclusive, a gente sabe que o imposto de renda chegou a ter alíquotas de 95%, 96%. A alíquota máxima, tá certo? Chegou a ter alíquotas muito altas, principalmente no pós-guerra. A saída das crises, a crise de 29, a crise do pós-guerra, muito pouca gente sabe, mas os Estados Unidos, até a década de 80, praticava alíquotas máximas de imposto de renda para as pessoas físicas de 80%. Então, a renda sempre foi a principal fonte para financiar políticas de bem-estar. Porque ela permite retirar recursos de quem tem mais para distribuir políticas para quem tem menos. É o que mais permite a aplicação concreta do princípio da solidariedade. Já no Brasil, nós tivemos um processo, uma construção de estado de bem-estar nesta área tributária interditada, já em 89. O que aconteceu em relação ao imposto de renda em 89, veja a Constituição em 88. A Constituição firmou as bases do estado de bem-estar. E as bases do estado de bem-estar estavam inspiradas nas bases dos estados de bem-estar das sociais-democracias europeias. E havia, então, uma expectativa muito grande em relação a como tributar a renda, já que lá nas sociais-democracias europeias, a renda passou a ser tributada de forma mais forte, né, para poder financiar as políticas públicas. Em 1989, no entanto, houve uma redução das alíquotas e um rebaixamento da alíquota marginal. Nós tínhamos 7 alíquotas em 88, em 89 passamos a ter apenas 2. Tínhamos uma alíquota máxima de 45%. A nossa alíquota máxima do imposto de renda da pessoa física era 45%. E a gente passa para ter uma alíquota máxima de 25%. E agora, a proposta do governo é de reduzir o 27,5% para 25% ou para 20%. Né? Então, a gente estaria, de novo, na contramão do que fez o mundo. Em 95, não bastasse essa redução da capacidade do imposto de renda, em 95 veio uma lei 9.249, que tratou como isentas de imposto de renda as rendas de lucros e dividendos distribuídos. E criou também uma figura que passou a ser conhecida como dedução dos juros sobre capital próprio.
permitindo que as empresas, pessoas jurídicas, pudessem deduzir do seu lucro parcelas da remuneração aos sócios. A forma de remunerar sócios é lucro e dividendo. Sócios e acionistas são remunerados por lucro e dividendo. Se criou em 95 uma outra forma de remunerar, chamada de juros sobre capital próprio, como se o dono da empresa estivesse emprestando o seu dinheiro à empresa e recebendo juros financeiros. E este juro financeiro era deduzido da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Portanto, há uma diminuição do imposto de renda da pessoa jurídica e uma redução do imposto de renda da pessoa física numa única lei, em 2 artigos de uma lei. Com isso, o imposto de renda da pessoa física, ele cai. O volume de arrecadação dele cai bastante no Brasil, diferentemente na contramão do que os outros países praticavam, aqueles países que serviram de inspiração à nossa Constituição. As premissas da reforma tributária solidária são, portanto, o fortalecimento do estado de bem-estar. Portanto, ele parte de um modelo de Estado. Aquela pergunta inicial que a gente fez, qual é o modelo de Estado que a reforma propõe? Esse aqui diz qual é. É um modelo de estado de bem-estar, que nós já temos na Constituição. Seria isso. A carga tributária não é a mais alta nem mais baixa, não é tão alta nem tão baixa, não é boa nem ruim. A carga tributária deve ser vista como a necessária. Essa é uma premissa. O sistema tributário tem que contribuir para reduzir desigualdades. Nos países da OCDE, a tributação e os gastos reduzem 35% a desigualdade, aquele gráfico que a gente mostrou antes. O sistema tributário tem que potencializar o desenvolvimento e a centralidade da reforma na tributação da renda. Se as propostas que estão andando no Congresso têm centralidade no consumo, a proposta de reforma tributária solidária, a centralidade é na renda. Primeiro modifica-se, se tiver que escolher uma ordem de prioridade, primeiro se melhora a tributação da renda e depois se modifica as outras bases de tributação. Isso aqui é um resumo, eu vou pular esse slide, porque depois a gente pode voltar a ele, tá certo? Eu vou pular para chegar nessas conclusões aqui. Uma reforma tributária solidária aumenta a tributação sobre renda, aumenta a tributação sobre patrimônio. Então, antes que alguém já se revolte com aumento de arrecadação e aumento de tributação, a gente já diz, reduz a tributação sobre a folha e reduz a tributação sobre o consumo. Então, o que aumenta de um lado, reduz do outro. Uma implementação de uma tributação ambiental já está mais do que na hora de o Brasil ter uma tributação de natureza ambiental para coibir atividades poluidoras. Até o Chile já tem, vários países já estão implementando tributação sobre emissão de carbono, tributação de emissão de, enfim, de fabricação de produtos altamente poluidores, né? E implementação de tributação sobre exportação de produtos primários. Ou seja, dentro de uma política de desenvolvimento nacional, é preciso reduzir os benefícios concedidos às exportações de matérias-primas. As matérias-primas precisam ser mais baratas no Brasil do que no exterior. Então, isso é política de desenvolvimento nacional, fazer com que a matéria-prima brasileira se transforme em produtos manufaturados no Brasil. Isso gera valor agregado à nossa economia. Então, a gente tem que implementar uma forma de onerar a exportação de commodities, de produtos que são necessários para a indústria nacional se desenvolver. Esta nossa proposta, e aqui eu já estou dizendo nossa, né? Porque o Instituto Justiça Fiscal é proponente também da reforma tributária solidária. Estou falando aqui em nome do Instituto Justiça Fiscal. Então, eu falo em nossa proposta em relação às outras propostas que nós não somos protagonistas. Esta proposta aqui acabou se transformando numa emenda inspirada na reforma tributária solidária, que foi assinada por mais de 200 deputados, inclusive pelo Rodrigo Maia. Então, é uma emenda que existe no Congresso Nacional, que tem por objetivo substituir integralmente a PEC 45. Ou seja, uma emenda substitutiva global. Então, a gente pode dizer que não são apenas a PEC 45, a PEC 110 e a proposta do governo que estão no Congresso.
também está no Congresso a reforma tributária solidária, que é uma reforma ampla e que visa, e que é uma emenda proposta por mais de 200 deputados e que se propõe substituir completamente o texto da PEC 45. Tá certo? Então, nós já temos aqui, então, um quadro definido, né, Regina? Um quadro bem definido de forma de reformas. Temos PEC 45, que mexe na tributação sobre consumo, PEC 110, também tributação sobre consumo, proposta do governo, que mexe em apenas 2 tributos sobre consumo. O Simplifica Já não é nenhuma proposta, mas junta tudo isso, né, e coloca algumas alternativas. E tem agora a emenda substitutiva global 178, que visa substituir o texto da PEC 45, que é a proposta de reforma tributária solidária. Bom, nós vamos nos encaminhando, então, para o encerramento, né, dessa primeira parte da aula, e eu gostaria de comentar do esclarecimento que tu já fizesse anteriormente, da diferença que é fazer uma reforma tributária que é mais ampla, é mais profunda, e ela tem que ser pensada na sua integralidade, assim como a gente vislumbra esse pensamento e essa materialização na proposta de reforma tributária solidária. Ela não pode ser pensada somente no mote da simplificação, né? E também, claro, a diferença que tu falaste em relação a medidas que são mais urgentes e necessárias, né? E aí, nesse ponto, eu faço uma espécie de meia-culpa, porque eu também fico pensando assim, como que não é urgente uma pessoa que não tem banheiro na sua casa? Como que ela não está em urgência, né? São 6 milhões de brasileiros que já estão nessa urgência. Como não é urgente, assim, pessoas que vivem vivem com R$534, eu me recordo, acho que são 76 milhões de brasileiros, então a gente fica um pouco assim ansioso por essa coisa, né? Afinal de contas, isso não deixa de ser uma urgência, né? E acabei até me atrapalhando na diferença entre uma reforma tributária, que é mais ampla, e algumas medidas pontuais e emergenciais para combater a crise que nós vamos abordar na nossa próxima aula. Espero que tenham gostado. Desculpem se eu me esqueci que o meu notebook não estava com a bateria carregando, então talvez eu tenha sumido eventualmente ou olhado para o lado, não se preocupem. E também o último aviso, aquela parte que o Dão pulou não vai cair em prova, tá? Não se preocupem que a gente vai ver tudo e estamos aqui para completar o nosso percurso de aprendizagem. Então, até lá, nos vemos em breve.